Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para estudarmos um pouquinho a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E para nós é uma satisfação estar aqui com os irmãos para meditarmos, assimilarmos, sermos edificados pelas Sagradas Escrituras, ok? Então aqui estamos, e a lição que nós iremos abordar hoje é a nossa última lição dentro deste que é o quarto ciclo do discipulado. O tema da nossa lição é Jesus, olha só o tema da nossa lição, Jesus é a nossa identidade. Jesus é a nossa identidade. O texto bíblico base está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29 é o nosso texto bíblico base. Texto este que estarei lendo para que possamos assimilar o conteúdo da abordagem aí da nossa lição. Mateus, capítulo 7, se você puder, abra sua Bíblia, não é? Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 29, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ok? Então este é o nosso texto bíblico base da nossa aula de hoje, da nossa lição. E o texto para a nossa meditação está em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz: Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos agora aqui para a introdução da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Na introdução, o autor diz o seguinte: o mestre apresenta uma ilustração clara e contundente sobre a obediência à palavra de Deus como o verdadeiro discipulado cristão. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29. Então, nós temos aqui, né, esta
importante abordagem feita por Jesus no fechar das cortinas daquele que é o Sermão da Montanha, não é? O Sermão da Montanha. Jesus, ele fala sobre os dois alicerces. E estes dois alicerces, ensinados, admoestados, apontados por Jesus aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29, tem como proposta falar a respeito da obediência à palavra de Deus. O verdadeiro discípulo cristão, ele obedece à palavra do Senhor. Ele procura tratar a palavra do Senhor com a devida obediência, com o devido respeito, não é? Ele trata a palavra do Senhor como norma de fé, e essa norma de fé rege a sua vida, rege o seu comportamento em todos os ambientes da vida, ok? Então a nossa lição, já na consideração feita pelo autor aqui na introdução da lição de hoje, tem como foco falar sobre a importância da obediência à palavra do Senhor e que o autêntico discípulo de Cristo sempre terá como foco, sempre terá como propósito, como objetivo, obedecer à palavra do Senhor. E que esta palavra do Senhor edifica as nossas vidas, orienta as nossas vidas, e que quando vivemos conforme a palavra do Senhor, glorificamos o nome do Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, ok? Então, esta suposta e importante obediência à palavra do Senhor faz parte da conduta daquele que se identifica como um verdadeiro cristão, ok? O nosso primeiro ponto diz a condenação dos falsos profetas. Na leitura que nós acabamos de realizar, a leitura inicial, nós temos ali os falsos profetas. Nós vamos analisar um pouquinho sobre esta condenação daqueles que são falsos profetas. 1.1 Uma falsa profissão de fé. O autor diz: Jesus é claro, não adianta termos uma profissão de fé correta, é preciso viver conforme essa profissão de fé correta. Na leitura base que fizemos no início de nossa aula, em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz a Bíblia: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, não adianta dizer Senhor, Senhor, mas não cumprir a vontade do Senhor. Não viver de acordo com essa vontade que está expressa para nós na Sagrada Escritura. Queres identificar qual é a vontade de Deus para a tua vida? Aqui está a Sagrada Escritura. Lembrando agora, então, que o falso discípulo, ele tem uma falsa profissão de fé. Ele diz, Senhor, Senhor, mas não obedece à palavra de Deus. Não vive uma vida conforme a palavra de Deus. Com os lábios, ele diz, Senhor, mas com suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas ações, ele nega este Senhor, que é uma profissão de fé
apenas nos seus lábios. Irmãos, queridos e amados, devemos tomar cuidado. Não podemos, de forma alguma, viver como um falso profeta, porque o falso profeta, ele tem uma profissão de fé correta, mas uma vida incorreta, um comportamento incorreto, uma vida distante das Sagradas Escrituras. Eu até coloquei aqui na minha anotação a importância de ir além de um simples conhecimento. É necessário viver aquilo que se conhece. Então, o falso profeta, o falso discípulo, ele tem uma falsa profissão de fé. Porque a verdadeira profissão de fé tem a ver com essa junção de lábios e comportamento. Com os meus lábios, eu glorifico o nome do Senhor. Com as minhas atitudes, com o meu comportamento, eu também glorifico o nome do Senhor. E eu só posso glorificar o nome do Senhor através do meu comportamento se eu obedecer à Sagrada Escritura. O autor ainda diz para nós aqui no 1.2, operação de milagres não é tudo. Nem mesmo milagres são comprovação definitiva de um verdadeiro discipulado cristão. Os milagres fazem, sim, parte da vida cristã. Entretanto, eles não podem ser considerados a prova definitiva. Olha o que Jesus nos diz aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas, realizamos muitos milagres. Irmãos, Jesus, ele está nos ensinando aqui que a operação de maravilhas, de milagres, não é tudo. Não adianta operar maravilhas e milagres, mas não viver uma vida pautada na palavra do Senhor, viver uma vida distante das Sagradas Escrituras, distante da palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Alguém que realiza suposto milagre, supostas curas e sinais, que tem uma vida distante da palavra do Senhor, esta pessoa não é digna de nossa confiança e respeito. Porque mais do que fazer milagres em nome do Senhor, melhor é viver a vida para o Senhor e conforme o Senhor deseja, que está aqui na Sagrada Escritura. Ok? Uma outra coisa colocada aqui pelo autor: sem comunhão com Deus. 1.3, sem comunhão com Deus. Muitos me dirão naquele dia. Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que Jesus está dizendo. Muitos me dirão naquele dia. Agora entenda, a expressão muitos se refere aos falsos discípulos. Esses muitos aqui que Jesus está citando em Mateus capítulo 7, versículo 22, é uma referência aos falsos discípulos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos? Nós profetizamos em teu nome, Senhor. Não expulsamos demônios? Senhor, nós expulsamos demônios. Não fizemos muitas maravilhas? Senhor, fizemos maravilhas. Olha só, profetizamos, expulsamos, fizemos.
falsos discípulos. Sabe por que falsos? Porque apesar de fazerem tudo isso, não andaram de acordo com a palavra do Senhor. Não tiveram suas vidas baseadas na palavra do Senhor, direcionadas pela palavra do Senhor, e estiveram longe da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então é importante observarmos isto. 1.4. A condenação dos falsos discípulos. Jesus é igualmente claro sobre a condenação daqueles que são falsos discípulos ou profetas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Olha só. E então lhes direi abertamente, lhes direi. Para quem? Quem que é este que Jesus vai dizer abertamente? São aqueles que profetizaram, que profetizaram no nome dele, que expulsaram demônios e que fizeram muitas maravilhas. Mas qual o problema disso aqui? Apesar de terem realizado tudo isto, estavam distantes da vontade do nosso Deus, do nosso Pai. Verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta, irmãos. Não adianta profetizar, não adianta expulsar demônio, não adianta fazer maravilhas, se estivermos longe da vontade de Deus, o nosso Pai. Amém, irmãos? A estes haverá uma condenação. Que condenação é esta? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que interessante. Vocês profetizam, vocês expulsam demônios, vocês operam sinais, maravilhas, mas vocês têm um problema. Vocês praticam a iniquidade. Vocês praticam a iniquidade. Praticam coisas que me desagradam, praticam coisas que não alegram o meu coração. Então, apartai-vos de mim, vá para longe de mim. Mas eu coloquei aqui uma observação importante. Ainda há tempo para revermos nossos conceitos, analisar como está a nossa vida. Dê uma olhadinha, meu querido irmão em Cristo. Analise aí a sua vida. Veja como que você está. E pergunte para si mesmo, Senhor, será que eu estou sendo um discípulo verdadeiro? Ou estou sendo um falso discípulo? Porque é característica do falso discípulo andar distante da vontade de Deus e viver e ser refém e ser escravo da sua própria vontade e querer. Ok, irmãos? Vamos em frente? O tópico de número 2, ele é uma pergunta. É uma pergunta. Em que estamos alicerçados? Nós estamos alicerçados no quê? Né? Em que estamos alicerçados? 2.1. O homem insensato e o homem prudente. E é esta palavra que nós temos no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. O insensato é aquele que edificou a sua casa sobre areia. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 26. É um tolo, pois conhece a verdade e não aplica em sua vida. Irmãos do céu, irmãos do céu, a Bíblia está dizendo que é insensato. Ele é insensato, sem sensatez, é um tolo. Sabe por quê? Porque ele conhece a verdade, mas não aplica esta verdade à sua vida. Que adianta conhecer a verdade, mas não aplicá-la em minha vida? Muitos conhecem, mas não vivem. Que adianta
conhecer a verdade e não viver a verdade, não praticar a verdade, que é a palavra do Senhor. A estes, em Mateus capítulo 7, versículo 26, a Bíblia chama de insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Ele é insensato. Insensato. Mas também temos aqui o homem prudente. E o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. O homem prudente é aquele que, conhecendo a verdade, teme e aplica sábia e obedientemente à sua vida. Em suma, o homem prudente é aquele que conhece a palavra e vive a palavra. Amém, irmãos? E a pergunta que eu faço para você aí que está me ouvindo, para você, meu querido irmão em Cristo, é esta: você é insensato ou é prudente? A marca do insensato é que ele conhece, mas não aplica a palavra em sua vida. O prudente, ele conhece e aplica. Ok? Vamos em frente, irmãos em Cristo. No 2.2, ainda no contexto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, temos aqui no 2.2, 2 casas, 2 fundamentos. 2 casas e 2 fundamentos. As 2 casas representam a nossa vida. E nós fizemos essa leitura aqui. E eu posso fazer de novo essa leitura em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então nós temos aqui nessa leitura da palavra do Senhor 2 casas, 2 fundamentos. Agora entenda, as 2 casas representam a nossa vida. A casa sobre a rocha é a vida daquele, que está edificado na palavra de Deus, e a casa sobre a areia trata-se de um falso fundamento. E eu pergunto para você aqui hoje, qual é o fundamento, o seu fundamento? A palavra de Deus? Ou existem outros fundamentos, uma falsa religião? Coisas, objetos, riquezas, prazeres temporais? O que é o fundamento da sua vida? A palavra de Deus é o fundamento, tem sido o fundamento da sua vida? 2.3, vencendo as tempestades da vida. O autor diz: agora Jesus afirma que as 2 casas sofreram as mesmas intempéries. Tanto a casa edificada sobre areia, quanto a casa edificada sobre a rocha, enfrentaram chuvas, rios e ventos. Olha só, então nós temos aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, 2 casas, 2 fundamentos. E sobre as 2 casas, a que estava sobre a areia e a que estava sobre a rocha, enfrentaram os mesmos desafios: chuva, rios e ventos. O resultado já conhecemos. Aquele que estava fundamentado sobre a rocha permaneceu. Mas a casa que estava fundamentada sobre a areia, ela foi destruída. Agora escute: felizes são aqueles cuja vida está
fundamentada em Deus, na sua palavra. As adversidades vêm, as dificuldades vêm, os contratempos vêm, os desafios, os problemas, não é? Mas continuamos firmes, porque estamos alicerçados na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Ok? O autor coloca ainda para nós o 2.4, sobrevivendo ao julgamento divino. Jesus está dizendo também aqui que quando o juízo divino se manifestar, aqueles que estiverem sobre o fundamento verdadeiro não serão destruídos. O juízo virá. O juízo de Deus virá. E aqui dentro desta passagem de Mateus capítulo 7, 24 ao 27, nós não temos apenas uma aplicação no sentido de desafios da vida. Não. Nós também podemos pensar na questão do juízo de Deus. Felizes são aqueles que, quando o juízo de Deus vier sobre a terra, estiverem alicerçados na rocha. Na rocha que é a palavra, na rocha que é Cristo. Amém, irmãos? Vamos em frente. 3. Jesus, tópico 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade. 3.1, a autoridade de Jesus. Importante isso. A autoridade de Jesus. A multidão se maravilhou com o ensino de Jesus, reconhecendo nele uma autoridade que não viam nos escribas e fariseus. Isso está bem presente para nós aqui, no capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Os escribas apenas ensinavam. Eles não tinham autoridade. Pregar e ensinar com autoridade o evangelho é pregá-lo e ensiná-lo vivendo e sob o poder divino, como Jesus o fez. Ou seja, quando a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade, a Bíblia está colocando para nós que Jesus, ele ensinava, mas o seu ensino tinha uma junção perfeita com a sua vida. Em suma, na nossa linguagem cotidiana, Jesus ensinava o que vivia. Jesus ensinava o que vivia. Jesus, ele pregava o que vivia. E aí nós temos um exemplo extraordinário. Assim como Cristo, devemos viver aquilo que é a essência da nossa pregação. Viver o Evangelho, viver a palavra, viver Cristo. Isso é importante. Como Jesus, devemos relacionar ensino e vida. Que adianta, meu amigo, só querer ensinar e não viver o conteúdo do ensino? É importante isso. Viver o conteúdo da palavra de Deus. Muitas das vezes ficamos preocupados em conhecer a profundidade das Escrituras, e isso é bom. Mas não podemos nos limitar. Precisamos viver a Sagrada Escritura. Tem muita gente aí que conhece muito, mas vive pouco. Que Deus nos ajude a conhecermos a palavra e termos disposição de vivermos a palavra. Ok, irmãos? 3.2. Jesus, o nosso exemplo. O autor diz: o discípulo tem o seu mestre como modelo padrão, exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo, que foi um discípulo verdadeiro de Cristo, afirmou aos seus discipulandos: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ser como Jesus, esse deve ser o nosso alvo. A partir do momento que recebemos o Evangelho e reconhecemos o que Jesus fez,
viveremos para Ele e como Ele. Teremos em nós essa disposição para sermos como Cristo. Acredito, e eu já disse isso inúmeras vezes, que a melhor forma do mundo ver Cristo é através da vida de um cristão. Você quer que as pessoas lá do seu trabalho vejam Cristo? Seja como Cristo. Você quer que na sua família Cristo seja visto? Seja como Cristo. Você quer que lá na escola Cristo seja visto? Seja como Cristo. Viva como Cristo. Viva Jesus. Viva a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos viver a palavra. A palavra fala sobre amor. Vamos amar. A palavra fala sobre perdão. Vamos perdoar. A palavra fala para sermos pacientes. Sejamos pacientes. E assim por diante. Então, viva Jesus. Viva a palavra. Que com certeza o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Amém? Na conclusão de nossa lição, diz o autor: o Evangelho de Cristo nos conclama a obediência. O reino de Deus nada mais é do que Deus reinando sem rival no trono do nosso coração. Não podemos permitir que Deus tenha rival no trono do nosso coração. Até mesmo porque se ele é o centro da nossa vida, o nosso coração é só dele, ninguém se assenta mais lá. Não há evangelho de Cristo em nossa vida se não procurarmos viver como ele andou. Vamos ter Cristo como modelo e imitá-lo. Cristo é a nossa identidade. Vivamos, pois, os seus passos, a sua mensagem, o seu exemplo, a sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias. Só assim poderemos, de fato, dizer que somos seguidores de Cristo. Só assim poderemos vencer as tempestades da vida e, no dia do juízo divino, sermos louvados por Deus pela nossa fidelidade sincera a Ele. Amém? Ok? Que Deus nos ajude, nos fortaleça através do seu Santo Espírito, para que possamos viver como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, que o mundo possa ver Cristo através de nossas vidas. Que a bênção do Senhor continue sendo sobre vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Desejo a vocês aí um feliz final de ano, não é? Final de mês de dezembro do ano de 2020, feliz ano novo, próspero ano novo, que a bênção do Senhor continue sendo sobre sua vida, sua família, em todas as áreas, tá bom? Em nome de Jesus, amém e amém.